Olá, muito boa tarde para você que necessita de um auxílio, que muitos que me pedem alguma ajuda em relação, Glau, qual é o tipo de atendimento que você faz, o que realmente você faz. Na verdade, fica até difícil de eu responder, porque assim, é meio aquele estado bombril, sabe assim? Na verdade, essa brincadeira que eu estou fazendo agora de ser meu bombril, mil e uma utilidades, é um pouco isso, porque é, são alguns conhecimentos adquiridos e relembrados, né, desta vida e de outras vidas, coisas que a gente vai startando através de estudos, de cursos, de uma série de coisas que a gente vai buscando e que num dado momento da vida a gente vai encaixando todas essas pecinhas de acordo com a necessidade de cada um, né? Então, os meus atendimentos, basicamente, eles se direcionam muito para a questão energética, né? Então, o Reiki é o motor primário, né? Então, tem os cursos de Reiki, tem Reiki à distância. Hoje a gente está um pouco mais em casa, né? Os atendimentos ocorrem de forma online e, logicamente, o Reiki à distância, nesse caso também, como videochamada, ou marcar o horário para receber, mas a gente tem essa facilidade de fazer tudo ao vivo e a cores, né? Em tempo real, né? Que o tempo real é outro, mas vamos falar no tempo real, como eu estou aqui agora com você, e que funciona da mesma forma, né? Entre outros atendimentos que a gente chama, né, de sintonizações energéticas, o antigo RRF, que hoje eu dei o nome de realinhamento cósmico, e que isso está impulsionando para um outro trabalho relacionado a, a tudo que eu venho desenvolvendo e aplicando dentro da fraternidade branca, dos raios cósmicos, através dos cursos e tudo isso. Então, é algo bastante forte dentro dessa sintonização também dos 12 raios, que logo vou proporcionar isso em grupo, mas também é feito da forma individual. Com a intenção do quê? De ajudar e acelerar o processo de despertar das suas células, ou seja, se fala muito em DNA, se fala agora em GNA, que é um DNA mais consciencial, dentro de um estado de consciência que a gente está caminhando pela transição planetária e tudo isso. Então, na verdade, todos os cursos que eu fiz, da medicina chinesa, da linguagem do corpo, da metafísica, tudo isso é colocado dentro de um atendimento, de um tratamento, quando eu vou atender você. Então vai depender muito, né, o que é, Glaucio, o que você me sugere dentro do que você faz? Então, quando as pessoas me pedem ajuda, queria fazer um atendimento com você, o que você sugere? Eu sempre pergunto, qual é a sua necessidade? O que você está buscando? Naturalmente, todas as sintonizações energéticas, elas sempre serão muito bem-vindas. Então, às vezes elas vêm primeiro e as questões se resolvem aí. Por quê? Porque entendam como sintonização energética como algo que limpa todos os seus canais energéticos, que a gente pode colocar como, para ficar mais fácil o entendimento, uma limpeza desses canais do que corresponde aos meridianos do corpo, que a gente já mais ou menos já ouviu falar, né? Dos meridianos do corpo, dos pontos reflexos no corpo. Então, tudo isso dentro do nosso campo energético pode estar obstruído por quê? Por conta de crenças, traumas, uma série de questões que impede o nosso desenvolvimento, a nossa felicidade. Então a gente fica muito recolhido dentro da gente, se acha incapaz de um monte de coisa. Isso tudo está atrelado a medo, a uma série de questões, e que naturalmente a gente precisa reconhecer isso de alguma forma. Então, a base dos meus tratamentos, né, dos meus atendimentos, e que na verdade eu usufruí e usufruo disso sempre, é baseado na metafísica da saúde, né, na linguagem do corpo, para quem conhece, porque por trás de uma emoção, por trás de uma somatização no corpo, tudo antes de chegar no nosso corpo físico passa pelo mental e emocional. Então a gente já sabe que nós humanos
nesse processo evolutivo, no processo que a gente está de reconhecer a si mesmo, de melhorar questões internas, e que naturalmente isso interfere no todo, nas questões não só de relacionamento, mas de trabalho, de realização. O que eu vim realizar como propósito, como missão e tudo isso. Então, naturalmente, todas as pessoas têm uma queixa em relação à somatização no corpo. Ou é uma alergia, ou é obesidade, sempre tem uma questão latente que, na verdade, o corpo nos traz essas informações para a gente se tocar e falar, puxa, o que está por trás disso? Por que eu estou somatizando isso? Que área do meu corpo que está me ajudando, me dando um sinal para que eu olhe mais para uma determinada questão, né? E aí vem todo um processo de transmutação, de ressignificar. Para a gente transmutar, a gente precisa compreender o que está ocorrendo e qual é a causa raiz daquilo que está fazendo eu me comportar desta forma, somatizar, ou enfim, né? De não me manifestar da forma que eu gostaria, né? Então, isso é possível. Isso é um convite que a gente sempre teve do universo, né? Por isso que hoje se fala muito em espiritualidade, em conexão com algo maior, né? Através do nosso eu superior, do nosso eu sou, que eu preciso fazer um vídeo só sobre essas coisas para ter um entendimento maior, apesar que nas lives eu sempre estou colocando algumas coisinhas, mas pode ser que ainda não fique bem claro. Então esse processo de reconhecimento de nós mesmos é um dia de cada vez, né? Então assim, se você necessita de uma ajuda, naturalmente eu tenho muitas ferramentas. Como eu disse, o meu trabalho está muito, geralmente ele acaba caminhando pela questão energética, de uma limpeza, aí se fala em alinhamento de chakras e tudo isso, mas vamos falar assim, uma harmonização através, que eu chamo de um faxinão energético, onde a gente acelera o nosso processo de reconectar todo esse campo nosso energético, mas tudo que nos envolve com algo maior, vamos colocar assim, né? Uma outra coisa bastante que tem tudo a ver e que está atrelado, então se a gente vai pelo lado energético, a gente esbarra nisso, se a gente vai pela metafísica, a gente esbarra nisso, que é a questão do acolhimento. Essa questão do acolhimento, ela precisa ser compreendida para falar assim, eu tenho que aceitar do jeito que é e pronto, acabou. Não, o acolhimento é ver além, que é esse aspecto metafísico. Então, quando eu consigo ver além de uma forma mais abrangente, fica mais fácil eu compreender. Então vamos entender acolhimento como uma compreensão, para que daí eu possa colocar energia, tirar uma energia em excesso de algum lugar que não faz eu andar para lugar nenhum, e através dessa compreensão, desse acolhimento, direcionar a minha energia para algo que vai me auxiliar nesse processo evolutivo e da minha realização, do cumprimento da minha missão, do meu propósito, enfim, de a gente para que eu vim, o que eu vim fazer, né? Então, num contexto geral, todos nós, né? Foi o meu caso, continua sendo, porque é um processo. A diferença é que quando a gente vai aprendendo a entrar em contato com esse universo, com o nosso eu maior, com algo que está além do nosso campo físico, do nosso âmbito material, as coisas facilitam demais, né? Por isso que o aspecto metafísico, todos os processos, né, os movimentos que eu faço baseado na constelação, porque dentro do trabalho energético, que desde 2015 eu recebi, né, eu fui atrás disso, na verdade eu fui levada para isso, para despertar em mim algo que estava latente, e a transformação que ocorreu em mim, eu me coloquei à disposição de ajudar o maior número de pessoas que se assim tivesse que ser, né? Então eu me entreguei a isso, e os resultados estão sendo maravilhosos através do Reiki, através dessas sintonizações, através de um atendimento que primeiro eu preciso ouvir você, para saber pontualmente qual é a necessidade, e dentro do que eu faço, dentro do que está dentro das minhas habilidades, se eu posso te ajudar ou se eu tenho que te encaminhar para uma outra pessoa. Por exemplo, eu não faço regressão, né? Se é o caso de uma regressão, nós vamos indicar para uma regressão, né?
entre outros casos, né, de outras terapias que de repente está fora da minha alçada. Então eu vou atuar dentro daquilo que para mim é o motor que me move, né, dentro de toda a minha experiência. Então, assim, para eu resumir essa questão de atendimento, o que eu peço para você é que entre em contato comigo pelo WhatsApp, ou me chama no direct do Instagram, ou quando eu estou fazendo a live. Enfim, tem os mecanismos que, se não tem meu WhatsApp, que vocês podem me contatar e falar: Glaucia, eu necessito de tal ajuda, é possível fazer algum tipo de atendimento com você para melhorar essa questão? Então, para eu entender, eu vou conversar com você, às vezes até através de mensagens que a gente troca, para falar: olha, o mais indicado para você, porque enquanto eu estou ouvindo, nós estamos trocando informações, eu recebo informações do que é que tem que ser feito dentro do que está no meu mundo, né? E na relação do que eu do que eu me coloquei em servir, né? Então, as sintonizações, então logo mais eu vou publicar isso, que pode ser em grupo, que potencializa bastante, mas no individual, a sintonização dos 12 raios cósmicos, né? Porque cada raio tem uma virtude, e essas virtudes estão intrínsecas em nós. Então foi todo um processo de uns 3 anos para cá, e que agora é que eu estou conseguindo colocar isso no papel, para poder falar pela primeira vez aqui dessa sintonização mais específica com a energia dos 12 raios cósmicos. O que está atrelado a tudo isso, né? Então, isso é um atendimento como se você estivesse recebendo um tratamento de Reiki, como se você estivesse deitada numa maca, onde vai ter uma musiquinha, algo assim, e que eu vou estar trabalhando dentro de 1 hora e pouco, com o teu campo energético, dentro de todas essas coisas que durante todo o meu estudo, toda a minha experiência, as coisas vão se formalizando dentro da realidade agora, entre as outras tantas coisas que tenho para servir. Então, assim, eu deixo cada um de vocês bastante à vontade, né? Eu sinto no meu coração, né, já faz um tempo, bastante isso, sempre de quando eu comecei a entrar, desde a educação física, né, algo bastante latente, e que muitas pessoas me pedem ajuda, e sempre, naturalmente, eu estou, com certeza, tem pessoas que podem falar e relatar sobre isso, depoimentos, né, para poder as pessoas terem um parâmetro do que acontece através dos nossos, da nossa troca, né, o quanto que isso vem favorecendo, o que me favoreceu e me favorece, e se deu certo é algo que eu vou reformulando dentro do que as pessoas estão me pedindo, né, pedem como ajuda, para disponibilizar isso dentro, personalizado para a questão que tenha que ser abordada. Então, assim, são muitas as ferramentas que eu tenho, basicamente, resumindo, as questões do campo energético são bastante precisas, elas estão naturalmente, sempre elas vão de repente trabalhar, às vezes não, às vezes são coisas pontuais que numa conversa, num movimento, num exercício que a gente faça, num atendimento, já resolva, abra um portal, uma porta, para que você fala: nossa, me deu uma abertura, acendeu uma luz, vai com essa luz. E aí eu sempre deixo muito aberto, assim, não tem, quantos atendimentos eu tenho que fazer, tomara que seja só um, né, que abra um campo de energia para você, para um insight, você fala: caramba, eu não tinha pensado nisso, então eu vou começar por aqui. Então você inicia um movimento, e se for necessário, dentro do que é possível ajudar, com toda certeza eu estou 100% à disposição disso. Esse é o meu momento de servir, desta forma que eu estou nesse momento para servir, e daí naturalmente vou ser conduzida a outras coisas. Então, assim, tem muitas ferramentas. Então eu necessito que você entre em contato comigo e fala: Glau, eu tô com uma questão assim, assim, assim. Você, dentro do que você faz, você acha que é possível você me ajudar? Aí eu vou te falar: olha,
tem uma possibilidade de agir assim, 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 assim. Sinta no seu coração e veja se isso faz sentido para você. Se faz sentido, nós vamos fazer o atendimento. Se de repente, dentro do que você me passou, eu tenho que te direcionar para uma outra questão, eu vou te direcionar para uma outra questão em primeiro ponto, se não é da minha alçada. Então fica aí um recadinho, eu não sei se ficou muito claro, porque essas questões energéticas não são claras. Eu estou muito conectada com as questões do sentir, de entrar para dentro do coração e te ajudar nesse processo. O que é que precisa ser trabalhado, precisa ser visto, para a gente ter um parâmetro de para onde que eu tenho que ir. Então por isso que é difícil eu falar, eu faço isso, faço muita coisa, mas o primordial é todas essas coisas que eu estou realizando, né, que eu venho me disponibilizando a servir, elas estão conectadas, estão interligadas com essa questão do sentir. Então, a minha condução de atendimento é assim: o que você sente? E dentro do que você sente, dentro das ferramentas que eu tenho, onde nós vamos trabalhar, tá bom? Então, que eu possa ter esclarecido um pouco, mas para eu te poder ajudar prontamente. E lógico que esse primeiro contato não tem custo nenhum, né? Eu preciso entender o que você necessita para poder dar um direcionamento, além das lives, de todo o trabalho já disponibilizado pelo YouTube, pelo Instagram, tá bom? Então pode entrar em contato, me manda mensagem pelo WhatsApp quem tem, aqui pelos meios do YouTube, do Instagram, do Facebook, para que eu possa mais, né, diretamente te dar uma orientação, te dar uma visão, porque às vezes até essa troca de mensagens já resolve a tua questão, certo? Bom, um beijo no coração e tô aqui para o que você necessita e o que eu puder ajudar, com toda certeza. Estou aqui para servir nessa questão, nessas questões todas nossas, principalmente no momento que a gente está vivenciando. Todos nós necessitamos de um apoio, de um acolhimento, de alguém que nos ouça, de alguém que nos dê um direcionamento. E assim, quanto mais preciso for, mais rápido, melhor. Tá bom? Um beijo grande e até.